Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta quarta-feira, dia 23 de janeiro. Vamos destacar tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Hoje trazemos mais informações locais. Ontem tivemos a presença aqui do secretário de Esportes Municipal, Eduardo Nascimento, que assumiu recentemente o posto de novo diretor de futebol geral do Marília Atlético Clube. E a gente vai repercutir ainda algumas das declarações do novo dirigente do Marília, principalmente em relação ao Talentos 10. Ontem o Eduardo falou em relação ao representante aqui da cidade, de que o contrato de concessão do Abreuzão se encerrou ano passado e há possibilidade de renovação para esse ano, só que o Talentos 10 alega que o contrato é de 2 anos. Então, divergências entre as partes, a gente vai abordar tudo isso no último bloco, promete aí alguns capítulos desse imbróglio entre Talentos 10 e, no caso, o Eduardo Nascimento, que também é um representante do poder público. A gente vai tratar essas informações no último bloco. Também vamos trazer algumas informações a respeito do Marília Atlético Clube, que na próxima, aliás, em fevereiro, terá uma reunião do Conselho Deliberativo no dia 2 de fevereiro e no dia 4 deve ter início, então, a pré-temporada para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, sendo que na próxima segunda-feira acontece o Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol para a disputa, então, da Bezinha, a 4ª Divisão Paulista. Neste primeiro bloco, a gente vai destacar aí a rodada dos principais estaduais, principalmente do estado de São Paulo, né? Quarta-feira de muito futebol, e a gente começa a destacar a Série A1 do Campeonato Paulista, porque estamos com um jogo em andamento. A partida está no intervalo em Araraquara. A Ferroviária vai empatando com a Ponte Preta 0-0 nesta abertura da segunda rodada. Teremos ainda hoje, daqui a pouquinho, em Campinas, o Guarani recebendo o Corinthians às 7h15. No mesmo horário, Oeste de Barueri e Bragantino. Às 9 da noite, Palmeiras e Botafogo. São os jogos desta quarta-feira. Lembrando que a TV Globo, que tem os direitos de transmissão da TV aberta do estadual, ela já se posicionou que neste mês de janeiro ela não irá transmitir nenhum jogo de meio de semana, ou seja, as quartas-feiras tradicionais. Por isso, os jogos, então, dessa semana e da próxima acontecem às 9 horas e não às 15 para as 10. A partir de fevereiro, aí sim, a programação da Globo volta a transmitir os estaduais no meio de semana, e aí também com um novo horário. Não vai ser mais 15 para as 10 da noite, e sim às 9h30, 15 minutos aí de diferença em relação ao que ela vinha, na verdade, transmitindo as partidas não só dos estaduais, mas outras competições internacionais e nacionais da América do Sul. Bom, amanhã os outros 2 grandes do estado jogam, né? No caso o Santos e o São Paulo. Teremos às 5h30 da tarde, amanhã, Mirassol e Red Bull. O São Bento recebe o Santos às 7h15 e às 9 da noite o Novo Horizontino, aqui pertinho em Novo Horizonte, recebe a equipe do São Paulo. Para fechar a segunda rodada, jogo também às 9 da noite, São Caetano e Ituano. Vamos falar um pouco da Série A2 do Campeonato Paulista, já que tivemos jogos realizados na tarde desta quarta-feira. O Nacional da capital perdeu de 2-0 em casa para o Água Santa, Votuporanguense e Atibaia ficaram no 1-1 e o Santo André venceu o Penapolense por 2-0. Hoje teremos ainda São Bernardo e Inter de Limeira, Sertãozinho e Juventus, 15 de Piracicaba e Portuguesa, Linense e Portuguesa Santista e Taubaté e Rio Claro. Também jogos da Série A3 do Campeonato Paulista, segunda rodada, 2 partidas já encerradas. Desportivo Brasil e Monte Azul ficaram no 2-2 em Porto Feliz e outro empate entre os clubes da mesma cidade. Audax Osasco contra o Grêmio Osasco, placar de 1-1. Hoje ainda teremos o rival marilense, o Noroeste, enfrentando a equipe do Primavera de Indaiatuba. São Carlos e Comercial, Batatais e São Bernardo, né, o Esporte Clube São Bernardo, Capivariano e Rio Preto, Barretos e Olímpia e Velo Clube e Taboão da Serra. Então, uma passadinha pelos principais estaduais, né, as 3 primeiras divisões do Campeonato Paulista.
Vou destacar agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque ontem tivemos os 2 confrontos semifinais da principal competição de base do país e, de um lado da chave, o favorito São Paulo confirmou esse favoritismo, goleando o Guarani pelo placar de 5-2. O São Paulo que vai para a sua 11ª decisão de Copa São Paulo, só que em 11 finais foi campeão apenas 3 vezes, então vai tentar o tetracampeonato na final desta sexta-feira. O outro adversário, muito se imaginava que haveria uma decisão, um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, mas isso não vai acontecer, porque o Vasco jogou chope aí nas pretensões do Timão de conquistar o seu 11º título da principal competição de base do país. Ontem em Barueri, o Vasco chegou a abrir no primeiro tempo 2-0, o Corinthians ainda diminuiu na primeira etapa, empatou o jogo no começo do segundo tempo, mas aí nas penalidades o Vasco acabou levando a melhor e está na final. Vasco e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira, dia 23, aliás, dia 25, né, de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, como tradicionalmente acontecem as finais da Copa São Paulo. Jogo no dia 25, sexta-feira, às 3h30 da tarde, no Pacaembu. Então é isso, a Copinha então será decidida entre São Paulo e Vasco da Gama. Bom, trazer mais algumas informações aqui também. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai entrar em detalhes sobre os 4 principais clubes, né? A gente passou aqui a rodada da Série A1 do Campeonato Paulista, falamos da Série A2 e Série A3, mas no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais o noticiário dos 4 principais clubes do estado, até porque Palmeiras e Corinthians jogam ainda hoje e São Paulo e Santos amanhã. Já aqui ao meu lado se posicionando para participar do programa aqui com a gente nesse finalzinho de primeiro bloco, ainda com muito tempo ainda, por sinal, o apresentador Ronaldo Medeiros, e hoje é um dia especial, né? Até porque o nosso apresentador Ronaldo Medeiros assopra mais uma velhinha. Queria desejar primeiramente os parabéns, Ronaldo, desejar muita saúde, muitos anos de vida pela frente, parabenizando por esse dia tão festivo e tão feliz. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do programa Com a Bola Toda. E põe velhinha nisso, hein? O bolo tem que ser grande, Jorge. O bolo tem que ser grande, mas é uma felicidade enorme, né? Porque quando a gente diz assim, parece trivial, mas não é, né? É só quem não tem que sabe disso. Mas quando a gente deseja, assim, o feliz aniversário, a gente deve sempre saudar desejando saúde, que é o que mais importa pra gente. Sim. Porque sem a saúde a gente não chega a lugar nenhum. Então, graças a Deus, mais uma velhinha. Já estamos chegando no ENTA aí, né? 50 também, né, Jorge? Sim. Então, Ó, e até em meio a isso, o Christian Cabrini aqui, ó, funcionário público da Prefeitura, grande sempre Christian. no Maquiano Fanático, está dizendo aqui, ó, boa noite, parabéns ao Ronaldo Medeiros e ótimo programa a vocês. Obrigado, Christian, pela audiência. O Hélio Fernandes também já está conosco, o Wilson Miranda, pessoal que sempre acompanha o MAC. Como eu destaquei até no começo do programa, vamos falar de um possível imbróglio entre a questão Talentos 10 e Prefeitura Municipal. Ontem o Eduardo Nascimento disse que o contrato de concessão ele precisa ser renovado para esse ano. O Talentos 10 alega que tem 2 anos de contrato firmado com a Prefeitura. Então a gente vai destacar isso no último bloco, porque falamos com o Eduardo Nascimento ontem, a gente vai repercutir essa entrevista e eu conversei agora à tarde com o Jorge Leonardo, que é o vice-presidente do Talentos 10 e treinador da equipe também. Segundo o Eduardo falou ontem aqui, é renovável por mais um ano. E o Talentos afirma que tem contrato de 2 anos. Renovável é uma possibilidade. Sim. Se há um contrato de 2 anos, tem que se cumprir, né? Então a gente vai falar muito nesse último bloco aí. E você estava destacando a Copinha ontem, Jorge, esses semifinalistas que chegaram agora à final, no caso São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco já fizeram uma final e o Vasco foi vencedor. Eu estava até comentando, Ronaldo, porque o São Paulo vai para a 11ª final de Taça São Paulo e só conquistou 3 títulos, né? Quer dizer, parece que ficou com a sina do Vasco, né? De vice, né? Tá na hora de acabar. O ano passado foi vice, perdendo para outro carioca, para o Flamengo, né? Sem agora dúvida. O São Paulo tem a chance aí, tem o favoritismo, até porque é uma das principais categorias de base do Brasil, né? O São Paulo vem se destacando, né? É campeão de quase tudo na base nos últimos anos.
tem realmente um elenco muito forte, não tem alguns dos seus principais jogadores que estão com a seleção brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano. Inclusive o Brasil joga daqui a pouco às 8h30 contra a seleção anfitriã Chile, às 8h30 da noite, né? O Brasil que empatou na estreia com a Colômbia 0-0 e venceu a Venezuela por 2-1. Dois gols do Rodrigo. Dois gols do Rodrigo, que já está de malas prontas aí ao final da temporada, no começo da próxima temporada na Europa, para vestir a camisa do Real Madrid. Então, São Paulo vai tentar confirmar, talvez dessa geração, né, essa geração da base sub-20 do São Paulo, seja o único título ainda que não o São Paulo ainda não conquistou, né? Já conquistou a Libertadores da categoria, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas falta um título da Copa São Paulo, que é a principal competição de base do Brasil. Como assim falta para o São Paulo? Falta para essa geração de jogadores. Para a geração, não para o clube. Estou falando para essa geração que nos últimos anos tem sido muito vitoriosa em outras competições nacionais e até internacionais. Ok. A gente vai falar muito desses assuntos. Vamos falar ontem também do vôlei aqui em Marília. Sim. Que jogão, viu, Jorge? Belo de um jogo, né, Ronaldo? 5 sets, jogo de altíssimo nível e, mais uma vez, né, Marília deu show, não só na estrutura física do ginásio, mas também com a presença de público, né? Uma partida que foi confirmada para a cidade menos de uma semana da partida e tivemos ontem quase 3 mil torcedores. Sim. 2.895 pagantes, para ser mais exato. Falei em torno de 3 mil pessoas ontem lá e... Estou bem de olhômetro. E para você ver, Ronaldo, pelo tempo pequeno, né, de venda de ingressos e tudo mais, a cidade realmente abraçou, né? Abraçou. Foi o segundo maior público, né, desses 3 que o vôlei de Bauru trouxe para Marília, né, em jogos de competições. Foi o segundo maior público. O primeiro tinha sido de 3.700 lá em janeiro de 2017 pela Copa Banco do Brasil, quando o Bauru perdeu para o Praia Clube de Uberlândia por 3-0, né? Foi o primeiro jogo, tivemos 3.700 pagantes, só que era uma outra situação também, com mais tempo de antecedência para a divulgação do jogo. Acredito eu que se essa confirmação da partida tivesse vindo aí com 2 semanas de antecedência, acho que dava para ter pelo menos umas 4 mil pessoas. Com certeza. Agora, outro detalhe importante foi que o torcedor de Marília abraçou o time de Bauru, Jorge. Eu até estranhei, viu? Eu sinceramente, eu não estranho, Ronaldo. Por quê? Porque o público do vôlei, do basquete, ele é diferente do público do futebol. Você tem o vôlei e o basquete, você tem um outro perfil de torcedor. Mais a família, é mais um torcedor que tem uma classe média, alta, é um outro tipo de perfil, né? Então eu acho que é um ambiente mais familiar e o fato de você não ter um clube de vôlei aqui na cidade, ele meio que a rivalidade acaba ficando de lado, porque é diferente. Se o Noroeste, por exemplo, manda uma partida aqui em Marília, é totalmente diferente no futebol, porque já existe um clube aqui, no caso o MAC. Agora, no caso do vôlei, não há. E muita gente foi para o jogo para curtir o evento, não para torcer. E sabe que, eventualmente, Bauru vencendo e tendo esse apoio da cidade, existe a possibilidade de Bauru trazer mais jogos aqui. Então, eu acho que foi essa a sintonia com o torcedor que abraçou mesmo Bauru. E eu acho que é interessante, né? Porque é um time regional e a gente espera que outros jogos possam vir para a cidade aí num futuro bem próximo. A gente vai falar sobre isso e outros muitos assuntos depois do intervalo comercial. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de começarmos a falar também dos principais times de São Paulo, Jorge, é que eu estava lendo aqui no intervalo um dado sobre São Paulo e Vasco na final da Copinha, e um dos jogadores que jogaram a final desse jogo, jogou no MAC posteriormente, né? Bem posteriormente, por sinal. Um dos que marcou gol do Vasco naquela época foi o Valdir, que depois veio a se tornar Valdir Bigode. Mas quem jogou pelo Vasco na ocasião foi o Leandro Ávila, que jogou aqui no MAC. Volante, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou em vários clubes até importantes do futebol brasileiro, Leandro Ávila. Esteve então naquela geração do Vasco que venceu o São Paulo na ocasião, né? Sim. E nesse jogo, quem jogou esse jogo, perdeu a final, um dos jogadores do São Paulo, inclusive, já faleceu, que é o Catê. Você lembra do Catê? Sim, lembro do Catê. Da geração do Rogério, da geração do Guilherme Alves, sim, da mesma geração. É Catê porque era o resumo de categoria, porque ele era um bom jogador, né? Ele morreu num acidente de automóvel, né? Ele foi campeão mundial pelo São Paulo em 92, mesmo ano da vice, da Copinha, né? Já teve, inclusive, outro detalhe interessante dessa partida, deixa eu ver se foi ele, tratado como o goleiro muito melhor do que o Rogério Ceni pelo próprio ídolo do São Paulo em sua biografia.
Alexandre também teve um fim trágico. Já reserva do Zete no ano em que terminou como vice da Copinha, o goleiro era destinado a assumir a titularidade do clube tricolor no início da década de 90. Pouco depois do título da Libertadores de 92, um acidente na rodovia Castelo Branco tirou a vida do então atleta de apenas 20 anos de idade. Você lembra disso também, Jorge? Não me recordo desse fato aí, não. Deixa eu ver se foi esse aqui. Esse aqui, teve jogador do Vasco que foi preso, por sinal. O Hernande, parceiro do Bigode no ataque vascaíno. O Hernande foi uma promessa a sofrer com problemas fora dos gramados, que automaticamente prejudicaram a carreira como jogador de futebol. O ex-atacante se envolveu em um acidente no qual atropelou 4 pessoas e acabou preso em 96 ao desembarcar no Rio de Janeiro, pouco depois de passar por testes na Alemanha. Foram 3 anos na prisão de Bangu 1 e a trajetória profissional interrompida. Ele ainda voltou ao esporte, mas sem o mesmo destaque. Naquele time também tinha o Sérgio Baresi, tinha o Doriva, tinha muita gente boa aí, Jorge. Olha o Leandro Ávila como que está lá no Atlético do Paraná agora, né? Não, ele foi interino do Atlético do Paraná em 2014. Tinha o Mona, enfim, tinha bons jogadores na ocasião. Ronaldo, só aproveitar e mandar os abraços aqui, muita gente já nos acompanhando via Facebook. O Wilson Gino, sempre conosco, o Vinícius Ferreira, o Matheus da Santa dizendo boa noite aqui, o Félix Vargas, né? O José Cláudio Calógero, mais conhecido como Cal, árbitro da federação. Obrigado pela audiência, Cal. O Rauli Silva, né? Que é da torcida organizada do MAC, a Mancha Azul, está dizendo aqui, ó, manda Bauru fazer outro ginásio naquela cidade, tal, de Pipi. Bauru e o tal. No caso aí, parece que o SESI, né, vai construir um ginásio lá em Bauru, né? Um ginásio de esportes, né? O Matheus da Santa está dizendo aqui, ó, eu torci para o Sesc, Rio de Janeiro, para Bauru não torço nem no Pebolim. Faz parte, a gente respeita todas as torcidas aqui. O Niltinho Alves está dizendo aqui, ó, mais uma vez parabéns pelo programa, Jorge, e que ele torceu aqui. O Niltinho está falando, ó, não podemos esquecer da secretária, deu um suporte maravilhoso para o evento de vôlei ontem. Realmente, Secretaria de Esportes, a gente citou isso aqui no programa de ontem. Quem mais aqui conosco também participando? O Alexandre Lopes, o Bruno Marcondes e o José Augusto Amadeu lá do Circo. Grande abraço, Amadeu, obrigado pela audiência. E o Ademir Martinez também, grande São Paulino, por sinal, o maior colecionador de camisas aqui de Marília e do interior aqui. Ele está me parabenizando pelo aniversário, obrigado Ademir, e falando que o São Paulo vai ser campeão na Copinha para me dar esse presente. Seria um belo presente, viu, Jorge? Eu agradeço se vier. Até porque o São Paulo já não ganha um título há muito tempo, né? Até de Copinha hoje é comemorado, né? Como disse aí, até Pebolim também a gente comemora. Até Pebolim comemora. É verdade. Pois não, Jorge, pode entrar com as informações. Vamos falar dos principais clubes, né, Ronaldo? O Corinthians joga daqui a pouco, lá em Campinas contra o Guarani, do goleiro Maquiano Giovani, presidente do Talentos 10, que a gente vai destacar no próximo bloco. Giovani titular nessa partida contra o Corinthians. Jogou muito na estreia o Giovani, viu? Eu confesso que eu não assisti a partida. A derrota poderia ter sido muito maior se ele não estivesse lá. O Giovani que acertou com o Guarani e vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Corinthians, né, que vai ter uma mudança só em relação ao time que estreou contra o São Caetano. A entrada do zagueiro Léo Santos no lugar do Marlon deve ser a única mudança promovida pelo Carille, além da possibilidade de alguns dos reforços poderem estrear, menos o Mário Bocelli, né, o argentino ainda deve ficar para disposição para o jogo do fim de semana. E vai ter um reencontro, né, do Carille com o Loss, né? Que trabalharam juntos, né? Nos últimos 3 títulos do Corinthians, os dois estavam juntos. E uma boa notícia é que o Wagner Love está conseguindo se livrar do seu contrato por lá, Jorge, e pode vir a reforçar, inclusive, o Corinthians. Eu acho que esse é o reforço mais próximo que o Corinthians tem, de momento, né? Porque tem a situação do Guilherme Arana, lateral esquerdo, que está no Sevilha, mas aí o próprio André Sanches reconhece que é difícil a vinda do atleta por conta dos altos salários, mas também diz, e pelo fato do Sevilha estar dificultando a saída, quer vender o atleta e não emprestá-lo, né? Só que o Andrés pelo menos garantiu que se ele voltar ao Brasil, ele volta só para o Corinthians, para nenhuma outra equipe. Também citou a questão do Luan, falou, olha, até a imprensa sabe mais do que eu a respeito do Luan. O presidente do Atlético Mineiro deu uma entrevista ontem dizendo que nem Luan nem Elias vão sair nesse momento. Pelo menos para 2019, os dois estão garantidos no Galo para a temporada 2019.
o que até o São Paulo sondou o Luan também, né? Queria até, de certa maneira, atravessar o Corinthians, mas o Galo já bateu o martelo e não vai negociar aí o menino maluquinho, como é conhecido, o Luan. Então o Corinthians tenta mais alguns reforços, mas já deixa bem claro também que não tem pressa para fechar o elenco 2019 em janeiro, né? Tem muita coisa pela frente. Tem não só os estaduais, mas os campeonatos nacionais e até internacionais, porque o Corinthians joga a Sul-Americana também. Então, muita coisa pela frente e é normal que você guarde alguns cartuchos, né, para poder utilizar futuramente. O Palmeiras joga em casa diante do Botafogo e vai usar um time diferente do que usou na estreia, né, Jorge? Vai rodar o elenco, de 6 a 7 jogadores, né? O Filipão vai dar a rodagem para todos, até porque ele já fez isso na temporada passada, quando o Palmeiras disputava simultaneamente Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Vai repetir o esquema de rodízio, até porque, né, Ronaldo, o Palmeiras hoje pode se dar o luxo de fazer esse rodízio, né? Você tem pelo menos 2 times, 2 elencos de altíssimo nível, né? Então, não é qualquer clube que pode fazer um rodízio desse e manter uma certa competitividade em 2 ou mais competições. E o Palmeiras tem esse elenco, vai fazer o grupo, né, o plantel rodar bastante, e o Filipão vai utilizar justamente essa primeira fase do estadual, até porque na Libertadores só vai estrear em março, vai utilizar essa primeira fase do estadual para justamente fazer as suas observações e saber, na hora que começar a Libertadores, quem são aqueles que ele pode considerar o time titular principal para poder utilizar numa competição, né, mais forte e mesmo assim você continua dando ritmo de jogo a todos. Eu acho que isso é muito bom, você consegue manter o elenco mais focado, com menos insatisfações quando você utiliza o rodízio. Claro. Mas volto a dizer, para você realizar um rodízio como esse, você precisa ter competições, muitas competições, e o Palmeiras vai ter muitas competições esse ano, e elenco de qualidade, né? Não adianta você também não ter tanta qualidade e querer fazer um rodízio que você não consegue ser competitivo em todas as competições. E o Palmeiras emprestou o Matheus Salles ao Novo Horizontino, Jorge. É um volante que não estava tendo muita oportunidade no Verdão. Aliás, Ronaldo, até uma discussão, né, que se tem em relação ao Palmeiras. Ninguém discute que a parceria com a Crefisa ela é muito boa, que o Palmeiras hoje está muito bem financeiramente, mas o que se discute muito é em relação à base, né? Com essas grandes contratações, você cada vez menos você tem oportunidade de jogadores da base se despontar no clube, né? É claro que você precisa ter um elenco forte, até mesmo para a base poder ter o seu espaço e não ser queimada, mas no caso a gente vê como o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição de um nível muito alto, fica difícil de você contar com alguns atletas da base. Mas para o torcedor o que importa, né, são títulos, conquistas. Eu acho que até para o Palmeiras seria importante você tentar emplacar 1 ou 2 jogadores da base nessa equipe, que eles tenham mais atuações para poder valorizar a base e até comercializar futuramente, né? Então, são 2 coisas que precisam, na minha visão, caminharem juntos, né? É claro que muitas vezes se fala de um clube, está utilizando muita base. Muitas vezes está utilizando demais a base porque não tem recurso financeiro. Então, é um custo mais baixo. Aqui o pessoal está mandando um recado, Ronaldo. O Sidney Rigoni está dizendo aqui, Marília deveria agradecer. Afinal, Bauru traz um pouco de lazer esportivo para essa cidade sem esportes, né? De alto rendimento, né? Ele acrescenta dizendo que Marília tem um elefante branco. A Sueli Aires, grande Sueli, um beijão para a Sueli, palmeirense de 4 costados. Vai saber a escalação do Palmeiras para daqui a pouco, está nos acompanhando. E a dona Marli Zílio, conhece a dona Marli? Opa, está sempre aí. Então tá bom. Um grande beijo a ela. O Palmeiras vai de Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Felipe Melo, Moisés e Gustavo Scarpa, Carlos Eduardo, Felipe Pires e Daverson. Quem que é esse Felipe Pires, Jorge? Ronaldo, agora me fugiu o clube de onde ele veio, mas foi um dos reforços também. O Carlos Eduardo veio agora, estava no futebol do Egito, ele era do Goiás, vai fazer a sua estreia. O Felipe Pires já fez a sua estreia e o Carlos Eduardo vai estrear com a camisa do Verdão. São algumas das mudanças promovidas pelo Filipão. E tem um jogador que é bom a gente observar no Botafogo. Eu acho que ele jogava não é São Raimundo, é lá no norte. Não é no Nordeste não, é no Norte. O Pimentinha, você lembra? Sampaio Correia. Ele foi cogitado até para o MAC uma época. Sério, Jorge? Foi, no Paulistão. Isso daí foi quando o MAC estava no Paulistão de 2015, né? 2015. É interessante o jogador. Tem uma velocidade que é uma pimentinha mesmo, né? Ele deu muito certo por lá, mas não emplacou em outros clubes aqui
de maior porte, principalmente no cenário aqui paulista, né? No cenário mais região sul e sudeste, vamos dizer assim, o principal mercado do futebol. O Santos joga hoje ou amanhã, Jorge? Santos é amanhã, Ronaldo. É amanhã? Santos é amanhã. Joga contra quem o Santos? Santos é o Red Bull, né? Red Bull? Não, Red Bull? Não. Santos joga amanhã aqui. Eu até passei a tabela aqui, Ronaldo. Já abro aqui rapidamente, só para a gente não cometer mais nenhuma gafe. São Paulo e Santos jogam amanhã, né? O Santos joga contra o São Bento em Sorocaba. Jogo às 7h15. O São Paulo aqui do lado, Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. O Santos o Jean Mota agradecendo aí a oportunidade que está tendo com o Sampaoli. E o Santos está aumentando a proposta por ex-Barcelona e torce por rescisão do Besiktas. É o Adriano, né? Ex-lateral esquerdo do Barcelona e também que já atuou pela seleção brasileira também, né? Jogou no Sevilha há muito tempo. O Santos está tentando essa contratação. Peixe que só está mesmo em ritmo de desmanche, né? Perdeu o Dodô, lateral esquerdo, perdeu o Dodô, perdeu o Bruno Henrique, só que agora vendeu o Bruno Henrique, né? 35 milhões de reais. Vai ter um dinheirinho aí para poder fazer alguns investimentos, isso. Tá certo. Agora, rapidamente, Ronaldo, até você falou em investimentos, eu lembrei, porque o Hernan Barcos rescindiu com o Cruzeiro ontem. Era um jogador que, na minha visão, acho que o Santos poderia ficar de olho. O cara fazedor de gols. Porque o Santos está querendo o Nicolas Blandi do São Lourenço, mas convenhamos, né? O Barcos já é um estrangeiro que está adaptado ao futebol brasileiro. A gente sabe que é goleador. Sinceramente, acho que se eu fosse investir, eu investiria no Barcos e não no Blandi, que o São Lourenço aí está fazendo jogo duro para liberá-lo. Tá certo. Olha, a Marli está desejando feliz aniversário para mim, Jorge, eu agradeço. E ela escreveu assim, abraços. Eu acho que o marido dela deve ser ciumento, senão ela mandava beijos, né? Eu acho que não, viu, Ronaldo? Não, Jorge, não é ciumento? Acho que não é. Será? Não é, não. Não? Então tá bom. Sabe com que é a pessoa que está do lado, né? O Bruno Marcondes está dizendo, boa noite, Felipe Pires veio do futebol alemão, jogava no Hoffenheim. Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado pela informação. Havia esquecido mesmo. Obrigado pelo esse complemento aí. O bom é isso, né, Ronaldo? A gente ter os nossos telespectadores fiéis que sempre nos auxiliam aqui nas nossas escorregadas. Obrigado, viu, Bruno? E o Wilson Gino está me cumprimentando também. Já tem a gratuidade no busão, ó. E no 8 horas da manhã eu já estava lá na Endurbe pedindo meu rotativo também, viu, Jorge? Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta vamos falar dos assuntos locais. Marília Atlético Clube, vamos falar do vôlei de ontem à noite e vamos falar também de Talentos 10, depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios,
cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. O Matheus Nunes está nos acompanhando aqui, está falando que o Dazan está falando algo que presta, porque ele falou que torceu para o Sesc, né, Jorge? O Sesc Rio de Janeiro, contra Bauru no jogo de ontem do vôlei. E onde a torcida deu para ver o Bernardinho um pouco nervoso também, né? Ah, sim, né? O Bernardinho já tinha dado entrevista para nós aqui e ele havia revelado que ele estava encontrando ainda uma melhor formação, porque ele perdeu algumas das principais atletas, né, negociadas com outras equipes, e que ele está tentando ainda encaixar ainda uma boa equipe para ser mais competitivo na temporada. O Rio deve se classificar para os playoffs finais, né, de quartas de final, e aí vai depender muito do trabalho do Bernardinho para esse time conquistar o título, porque hoje não é um dos favoritos a conquistar o troféu da Superliga, que é o principal campeonato de vôlei do país. E ganha muita coisa no grito também, hein? Sim, claro. Muita tem influência, grito, tem influência, né, Ronaldo? O cara é respeitado no mundo todo, né? Sim. São 5 medalhas olímpicas, né, como treinador, né? Duas de ouro, 2 de prata com a seleção masculina e 1 de bronze com a feminina, né? Então é um nome respeitadíssimo no cenário internacional, né? Então, claro que tem as suas influências na hora da arbitragem, claro que consegue muitas vezes levar a arbitragem na conversa pela sua experiência, pelo seu know-how. Mandar um beijão aqui para a Rosa, que está nos acompanhando também, está desejando felicidades para a gente, e a gente retribui a felicidade para vocês também, Rosa. Obrigado. Bom, hoje estamos tendo visita aqui também, né, Jorge? Visita ilustre, hein? Ele veio trazer artista. Bolo aqui, será? Ou não? Não sei, porque hoje é aniversário do Ronaldo, eu não sei se o Gustavo já veio com o bolo pronto para entregar para o Ronaldo bolo aqui pelo jeito, eu encomendei, né? mas não ficou pronto ainda. Não ficou pronto. Então. Boa noite, Gustavo. Tá bom, Gustavinho? Porque tinha muito bolo para eles fazerem lá e acho que lá pro ano que vem fica pronto. Até o ano que vem fica pronto? Posso ficar tranquilo? Então tá bom, você já pro ano que vem, né, Jorge? O nosso amigo Gustavinho, corintiano, quer dizer, palmeirense, né? Não? Palmeirense, né? Gustavo? Palmeirense. O pessoal fica zoando que a gente não tem mundial, mas... Nem copinha, né? Esse ano vai ter. Vai ter? A copinha não importa. Não importa a copinha? Não, deixa quieto. Então tá bom. O que interessa é o campeonato mundial. A gente ganha Libertadores e ganha Mundial no final do ano. As uvas estão verdes, né, Jorge? Exatamente. Vamos falar do MAC, Ronaldo? Ou do Talento 10 ou do MAC? Vamos falar do MAC primeiro, então, Ronaldo? Jorge. Porque eu conversei agora à tarde, por telefone também, com o Jorge Rauli. E está em Barra Bonita. Eu conversei com o Rauli, porque depois que o Eduardo foi anunciado como diretor-geral de futebol do MAC, ficou no ar a expectativa de o Rauli poder fazer parte ou da diretoria ou até mesmo ser o treinador da equipe, até porque os dois têm uma relação muito próxima, né, de grande amizade, e o Eduardo esteve recentemente, ainda nesse mês, em Barra Bonita visitando o Rauli. Então eu liguei para o Rauli para saber, né, se houve realmente alguma conversa nesse sentido. O Rauli falou que não. É claro que eles conversaram sobre MAC. O Eduardo, pouco antes mesmo do acerto com o Marília, já comentava com o Rauli sobre essa possibilidade de assumir aí uma parte do comando do Alves Celeste. E o próprio Rauli me disse, falou: Jorge, nesse momento, apesar da gente não estar trabalhando, eu não vou mais romper a minha parceria com o Guilherme, né? Eu vou continuar com o Guilherme como auxiliar técnico, com o Guilherme Alves, treinador. Eles reataram a parceria, né, depois de quase um ano, nem um ano, né, depois de 6 meses sem trabalharem juntos, né? O Rauli esteve como técnico do MAC o ano passado na A3, o Guilherme Alves como técnico da Portuguesa na 2, e os dois reataram, tanto que o ano passado comandaram o Paysandu, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, com o campeonato já em andamento, não tiveram sucesso lá, mas permanecem a parceria. Então o Rauli já disse mesmo, falou: olha, não conversamos de uma possível volta minha ao Marília, nesse momento também eu não pensaria nisso, depois de tudo que aconteceu. Ele falou: olha, algumas coisas que foram tratadas comigo realmente eu não gostei, e ele não disse nem a respeito do Sojinha. Ele falou: olha, o Sojinha foi super correto comigo, não tenho nada a reclamar, mas algumas coisas que aconteceram lá no clube, algumas pessoas, eu não gostei de como fui tratado, e não seria o momento, mesmo que eu tivesse voltando a ser treinador.
E ele me disse, falou assim, olha, também não me passa mais pela cabeça voltar a ser técnico de futebol. Vou continuar como auxiliar. Eu acho que a sintonia minha com o Guilherme é muito grande. A gente teve alguns desentendimentos e é normal, até algumas brigas vamos ter ainda futuramente, mas o importante é que nós dois nos respeitamos. Então eu vou continuar com o Guilherme mesmo. Teve 2 situações para a gente voltar ao futebol ainda nesse estadual, uma delas do Sertãozinho, mas não houve acordo, a outra ele não quis citar o nome, mas por enquanto ele está em casa, mas acredita que ainda nessa temporada irá trabalhar. Mas descartou qualquer possibilidade de volta ao Marília nesse momento, ou como dirigente, ou como treinador, mas é claro, desejou felicidades, né? Desejou sorte ao Eduardo, até porque o Raul a gente sabe, né? do carinho que tem com o Alves Celeste, mas nesse momento qualquer possibilidade de retorno descartada pelo próprio Raul. Ok. Bom, já é uma informação importante, né? Que o Rauli, então, não faz parte, não por parte da diretoria do MAC, a nova diretoria, mas sim dele próprio que quer continuar como auxiliar. Sim, né? Eu acho que são objetivos diferentes, né? O Rauli tem outras metas, o Eduardo também agora no comando do clube, né? Não como presidente, mas como gestor, vamos dizer assim, né? Do futebol do Marília, também tem outras eu situações. acredito que num primeiro momento o MAC vai para uma alternativa local, né, Jorge? É o que tudo indica nesse primeiro momento. Né? Eu acho que existe uma boa possibilidade do Daniel Sabino acertar como técnico, mas eu ainda não cravaria essa possibilidade. Não, eu falo assim, ele ficaria num determinado tempo até a chegada de um novo treinador e preparando numa parceria assim, nesse sentido. Eu não sei, Ronaldo, eu acho que talvez numa circunstância como essa que você destacou, do Daniel começar uma preparação para a chegada de um novo técnico, talvez não seja interessante para o Daniel isso daí, né? Até porque o Daniel está tentando buscar um espaço a mais, não só treinador de base, tentando algo a mais na carreira, tentando dar um upgrade aí, e talvez uma situação de um outro clube seja mais interessante do que preparar um terreno para um outro treinador, né? Isso pensando do lado profissional para o Daniel, acredito eu que ele não tem esse interesse, mas enfim, vamos esperar aí, principalmente após o conselho arbitral que acontece no próximo dia 29, ou seja, na segunda-feira, para definir a fórmula de disputa, os participantes e também a cota de participação dos clubes que vão disputar a Bezinha. Porque ficou claro ontem no bate-papo aqui preliminar, né, com o Eduardo, que está assumindo há pouco tempo, não tem muito tempo ainda para preparar nada. Mas, em tese, o MAC começaria um campeonato com... São 28 o número de inscritos? Se não me engano, são 26. O ano passado foram 26 e mais liberado para jogadores da base que tenham pelo menos um ano de clube. Uhum. Então, o MAC deverá utilizar, num primeiro momento, cerca de 18 jogadores e deixaria uma reserva de domínio, vamos dizer assim, para contratar jogadores de maior nome para engrossar realmente o time em busca do acesso. E acho que é até normal, de repente, nesse mês de fevereiro, se realmente iniciar a pré-temporada dia 4, de você realizar alguns testes, né? É um campeonato sub-23, campeonato deficitário, então eu acho que não seria problema algum o MAC realizar, vamos lá, neste mês de fevereiro, testes, além dos jogadores da base, observar jogadores, seja de empresários, seja de jogadores que estão no amador aqui de Marília. Eu não vejo nenhum problema em você analisar esses atletas, dar um tempo para que eles possam, né, desempenhar o seu melhor e ver se serve ou não. Para aí, a partir de março, um mês de começar o campeonato, você realmente já trabalhar com um grupo que você pretenda iniciar. Não completo, também acho que não é o momento de completo, até porque nessa primeira fase, uma primeira fase regional, mesmo com não o elenco completo, você tem boas chances de passar, mas deixar mesmo essas vagas finais, né, de 10 a 12 vagas, para jogadores que estão jogando Série A2 e Série A3 e que já virão pelo menos prontos fisicamente para poder ingressar no time e dar aquele algo a mais que o Marília vai precisar para brigar pelo acesso. E quem que o Marília teria de opção da equipe do ano passado, Jorge? Tem o Lee, que seria uma opção, né? Então, tem alguns jogadores, Ronaldo, que eu acho que tudo vai depender de acordos e de vontade, né? O Brunão, zagueiro, está no Rio Preto agora jogando a Série A3. Acabando a Série A3, nada impede de que ele possa acertar com o Marília, né? Você tem o Alan Júnior, você se lembra do Alanzinho que jogou com o Fábio Curioso, que era o jogador de Marília, também de maior destaque, de velocista, está hoje jogando futebol do Mato Grosso. De repente, como é um cara aqui da cidade, né? O pai dele, o
o árbitro da federação, mais conhecido como Verde, possa, depois sem emprego, voltar aqui, né, a jogar a Bezinha, tem idade para isso. Acho que você tem muitos jogadores com esse perfil. Quem sabe até, eu acho que aí já é uma possibilidade bem mais remota, mas quem sabe até mesmo o Matheus Marcondelli, Ronaldo, tem idade, né? Claro que eu não sei se o Audax tem a vontade de liberá-lo depois do estadual, até porque ele pode jogar o estadual da segunda divisão do Rio pelo Audax Rio, né? Mas não é descartado numa possibilidade como essa, né? Tem o volante também, né, Jorge? O Ebert, que está no Nacional da Capital. Não é o Ebert, não. O volante está na Ponte Preta. O Matheus Alexandre. Matheus Alexandre também, que eu não sei agora. Jogador, que eu não sei também qual vai ser o aproveitamento dele na Macaca agora, se ele está no grupo do Paulistão, ou se ele ainda tem idade para o Sub-20, confesso que acho que ele tem mais um ano de Sub-20 ainda. Sub-20, jogando aquela bola toda? Me parece que ele tem mais um ano de Sub-20 ainda. Nossa, tem mais um ano de Sub-20. Então, são possibilidades. São possibilidades. Tá certo. Vamos entrar no assunto, então, Talentos 10 e Prefeitura, Ronaldo? Vamos lá, Jorge. Esse é um assunto que promete ainda ter mais alguns capítulos. Ontem a gente trouxe aqui o secretário de Esportes, o Eduardo Nascimento, que agora é o novo diretor-geral de futebol do MAC, para falar sobre o MAC e também da questão da parceria, né, da concessão do estádio Bento de Abreu ao Talentos 10, que o ano passado se registrou aqui na cidade, como agremiação de Marília, e conseguiu a concessão através do poder público para mandar os seus jogos aqui no estádio Bento de Abreu. O Eduardo veio ontem aqui, nos disse que essa concessão ela terminou em 2018, só que já havia no contrato a possibilidade de uma renovação por mais um ano, que seria agora 2019. Palavras do secretário, né, do Eduardo Nascimento. Com a possibilidade de uma renovação para 2019. Mas isso ainda não estava certo. Se dependesse dele, não seria renovado. Ele deixou bem claro isso. Falou assim, olha, eu já informei o Talentos 10 de forma verbal de que eu não tenho interesse na renovação de contrato, né? Vou comunicar oficialmente. Só que ele disse também, eu não vou estragar o projeto deles, não vou, né, atrapalhar a situação deles, até porque está muito próximo aí da Bezinha. Se eles quiserem continuar, ok, a gente estende por mais um ano, só que eles vão ter que pagar uma taxa. Ele falou ao MAC, Ronaldo, mas eu acho que acredito que é para a prefeitura, né? Eles vão ter que pagar uma taxa para a utilização do Bento de Abreu. Ele não falou o valor dessa taxa, mas falou que daqui para frente eles vão ter que pagar se eles quiserem continuar no Bento de Abreu. Digo, o primeiro ano ele fez um favor a eles, pelo Noroeste ter fechado as portas para eles em cima do momento da inscrição na Bezinha. Eles fecharam as portas, a gente deixou esse primeiro ano, só que agora eles já tiveram tempo de, né, se planejar muito bem, buscar patrocínios, e agora a gente quer, se eles forem continuar, que eles paguem uma taxa. Aí eu entrei em contato com o Jorge Leonardo, que é o vice-presidente do Talentos 10, é irmão do goleiro Giovani, que é o presidente, e levei ao conhecimento dele essa situação que o Eduardo nos trouxe aqui no programa de ontem. Ele disse que tem o contrato que ele tem em mãos é de 2 anos de concessão, de que não tem nada de renovável por mais um, de que é 2 anos de concessão. Depende da interpretação, né? Precisa ver como está o contrato. Depende de como está, né, o contrato. 2 anos de contrato, né? De que nessa situação ele garante estar tranquilo, porque ele tem o contrato de 2 anos em mãos. Ele disse que teve uma conversa agora recente com o Eduardo Nascimento, em janeiro, há algumas semanas, antes do anúncio dele como presidente do MAC, de que o Eduardo já tinha até comunicado a eles, olha, se vocês querem continuar em Marília no futebol, vocês vão ter que trazer a sua estrutura para cá, e não continuar em Duartina como eles estão. Se vocês querem ser time de Marília, vocês vão ficar em Marília. E aí até o Jorge me disse, olha, tudo bem, Eduardo, eu venho para Marília, mas eu preciso de uma ajuda de vocês para ceder um espaço para que a gente monte uma estrutura. Porque ele falou, olha, o MAC, por exemplo, né, o MAC não... A concessão do Abreuzão para o MAC, só que o MAC tem os alojamentos do Bento de Abreu, onde ele tem uma certa estrutura de trabalho. Falou, nós viríamos para cá sem nenhum tipo de estrutura. Então, eu precisava que pelo menos fosse cedido uma área para que a gente possa montar uma estrutura de trabalho. Então, o Eduardo já tinha meio que intimado eles nessa situação. Olha, vocês querem continuar, mas vocês vão ter que se fixar em Marília. E sobre essa questão da taxa, ele falou assim, olha, no contrato de 2 anos que a gente tem, não há nada que a gente tenha que pagar uma taxa. Então ele falou assim, olha, sinceramente para nós é uma surpresa essa declaração dele. E ele me disse também, Ronaldo, que se fosse ele falou assim, tem no contrato que se uma das partes
quiser a rescisão, ele tem que informar com 6 meses de antecedência, para que não haja nenhum custo para nenhuma das duas partes, né? No caso Prefeitura e no caso Talentos 10. Né? Então, se o Eduardo realmente não quisesse que a gente continuasse aqui, ele teria que ter formado pelo menos em julho do ano passado para a gente já se programar para se deslocar para outra cidade. Agora, em cima da hora, ele falou, se houver uma rescisão por parte da Prefeitura, é claro que existe uma multa. Ele falou, não tem um valor fixado, no caso uma multa seria dos custos que nós teríamos pela situação de se transferir para outra cidade. Então essa seria a multa, no caso alega o Jorge Leonardo em relação a essa situação de parceria com a Prefeitura e Talentos 10. Então são algumas dessas informações. O Jorge Leonardo não quis polemizar, ele falou assim, olha, eu sei que agora, pelo fato do Eduardo Nascimento estar como dirigente no MAC, é claro que para a gente dificulta um pouco mais, ele até compreendo, ele está num clube onde é claro que ele vai defender os interesses desse clube, né? Então é natural, para nós vai ser um pouco ruim, mas a gente espera que o contrato seja mantido por pelo menos mais um ano, para que caso realmente não haja um interesse que a gente continue aqui, que a partir de 2020 a gente já se programe para ir para outra localidade. Maravilha. Estamos quase no finzinho do programa. O Matheus Dazan está falando que o atacante Galego seria uma boa, que está no Bragantino. O Bragantino na Série A2 ou na 3, Jorge? O Bragantino é Série A1, Ronaldo. No Paulistão? O Bragantino é Paulistão. Ixi, então é o Galego que o Matheus, para quem não sabe, o Galego é o que jogou a Série A3 desse ano aqui, né? Ele veio emprestado na época, acho que pelo Linense, está no Bragantino, tem idade também para jogar o Sub-20, o Sub-23 da Bezinha nesse ano. Seria uma boa, mas o salário deve ser bem salgadinho, né? Não sei, viu, Ronaldo? O fato é que o jogador, ele sabe que se ele está no Paulistão e acaba o campeonato, ele não tem mais mercado, é muito mais interessante ele continuar em atividade e tendo um salário bem menor do que ele teve, mas pelo menos continuar em atividade, do que ficar parado sem receber nada, né? Então, acho que são outras possibilidades. Mas eu até acho que da maneira, viu, Matheus, do que o Galego saiu daqui, o Galego saiu daqui antes mesmo de terminar o campeonato, né? Teve aquela agressão ao zagueiro do Vila Nova, né? Você lembra que veio emprestado também, que me fugiu o nome agora? E o zagueiro saiu e o Galego também, em consideração a ele, saiu antes mesmo das partidas finais da Série A3. Então eu acho que não tem muito clima para o Galego voltar, não. A Angélica está nos acompanhando, beijão. Angélica, grande Angélica, linda Angélica. E o Fabrício Lopes está falando, o alojamento que está desativado no Abreuzão não poderia ser utilizado? E o Matheus Dazan está falando que o zagueiro é o Luizão, Jorge. Luizão, isso. Obrigado pela lembrança, Matheus. Nós estamos ficando velho, a gente não lembra o nome de ninguém mais. Muita coisa a gente esquece. Sobre essa questão do alojamento, pelo que eu sei lá, Fabrício, o alojamento, talvez não por completo, mas ele é usado pelo MAC. Então acho que dificilmente, até para não ter ainda problema maior de dividir um alojamento MAC Talentos 10, eu acho que essa opção está totalmente descartada. Tá certo, estamos quase no finzinho do programa. Tá inteirado aí, Gustavo, do que aconteceu tudo? Então, se o Talentos 10 ficar aqui em Marília, pode ter o clássico, né? Clássico de Marília, MAC e Talentos 10. E você vai torcer para quem? Eu não sei, ficaria dividido, mas eu acho que mais maquiano, porque o MAC tem mais tradição. Mais tradição? E agora tem essa moda, né, de os times não terem uma cidade fixa, né? Que a gente fala assim, Palmeiras e Oeste de Barueri. Não sabe mais de onde que é o Oeste, né? É de Barueri, de várias cidades, né? Tinha o Grêmio Prudente, uma época parece que ele mudou para Barueri, tinha um aparelho que a prefeitura de Presidente Prudente queria que ficasse para ela, mas só que o aparelho era do time. O time levou e a prefeitura de Presidente Prudente não gostou. É por aí. Bom, Adriano Silvestre, muito bom estar a reportagem sobre o MAC, parabéns, obrigado também ao Adriano. Vamos embora, Jorge? Vamos embora, né? Já chegou no final do programa, né? Vamos para uma sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço para o nosso amigo Pedrão, que está nos acompanhando aqui. Pedrão de Castro. Olha só, tem parabéns aqui. O aniversariante do dia, né? Aí, ó. Vida, hein? Chegaram aí, ó.
Não põe esse número aqui, eu falo que é 50, Jorge, vem me entregar aqui. Pode entrar aqui, Conceição, fiquem à vontade. Angélica também, ó, pode vir aqui. Até o cachorro veio cumprimentar. Até o cachorrinho aqui. veio cumprimentar o Ronaldo aqui. Pode vir por trás, Conceição, por favor, para aparecer também, aqui, né? A patroa, essa aqui é que manda quem em aguenta casa. O Ronaldo, essa né? que manda em casa. Né? Vem a dona Angélica. Pode vir também aqui, Angélica, a família do Ronaldo aqui. Não, e eu não sei como que eles são de flash, Jorge. Porque eu saí de casa e ela estava tudo... Cadê o Valentim aqui, aí? ó. O Valentim é o filho de... Ó, o herdeiro, esse é o herdeiro, né, filho de pelo. Não cheira o Jorge não, hein? Que o cheiro não está muito bom ainda não. É isso aí. Final de tarde. Parabenizar então o Ronaldo mais uma vez por esse aniversário. Inclusive, Ronaldo, quem faz aniversário hoje também... Vou estampar esse número aqui, Jorge. Pelo amor de Deus, vai me entregar aqui, Jorge. Quem faz aniversário hoje também é meu irmão, Fábio. Meu irmão faz hoje aniversário também. Faz 31 anos, meu irmão. Minha prima Monique, lá de Veracruz, também faz aniversário. E o Oswaldo Bodorini, lá do Jornal da Manhã. Muita gente importante nesse dia 23. Vida, e o Mário Herrera também. Basta o Mário Herrera também, que é 23. Obrigado aí, viu? Tá aí. Estamos encerrando o programa com a bola toda de hoje. Né, Gustavo Jorge? Também, mandar um abraço dele, né, Gustavo? O Gustavo vai mandar um abraço para quem, Gustavo? É esse bolo que você ia trazer, Gustavo? Bolão, hein? Esse é de chocolate. Então tá bom. Eu que preparei, mas gostaria de mandar um abraço pro pessoal do nosso grupo, amigos do Aeros, da Musicoterapia, pessoal que se reúne lá todas as quartas-feiras, lá no Aeros Bar, próximo da prefeitura. Inclusive, nosso amigo Jorge Luiz, se tiver tempo lá, se arrumar um tempinho na agenda, ele vai lá, logo mais à noite. E o pessoal que está pedalando comigo, essa semana comecei a pedalar, tem um grupo de ciclistas que sai pelas ruas de Marília. O meu guia, o Ricardo, lá do Jardim Marajó, e todos os demais que quando a gente se reúne aí às terças e quintas para pedalar. Maravilha. Mandar um abraço pro Crisão, que está nos acompanhando também, e o Thiago Giroldo mandando parabéns pra gente. Programa com a bola toda, não acredite nesse número não, gente. É isso aí, acho que ela não encontrou a do 5, trouxe a do 6. Programa com a bola toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.